Muito boa tarde, boa noite, né? Tá de dia ainda, mas muito pelo contrário, já está de noite. Foi um dia puxado, que ainda não acabou. Estou aproveitando esse momentozinho de gravação aqui, justamente porque eu tenho uma reunião às 7 horas. Se eu não fosse para casa agora, muito provavelmente eu só iria de noite e eu não gravaria. Hoje foi um dia de vários desafios. Estou com alguns desafios de gestão, estou com alguns desafios do ponto de vista de entregas. Tenho pensado muito sobre o que significa ali a gestão como um todo. O papel do coordenador. Ao longo desses anos, eu fui conversando com muitas pessoas de diversas áreas. Parece que a perspectiva que você tem sobre a liderança, sobre a coordenação, sempre é um cara que faz nada. Tipo, é um cara que não trabalha, ou é o meu chefe, eu trabalho muito mais que meu chefe. Comentários como esse. E desde que eu assumi uma posição de coordenação, desde que eu assumi uma posição de liderança, isso nunca foi a minha realidade. Tipo assim, sempre em geral, trabalhei muito mais do que os meus liderados. Isso pode ser um problema também, isso pode ser um erro, mas sempre trabalhei muito mais que os liderados. Fora exceções, né, que trabalhavam tanto quanto eu. Mas quando eu pego para analisar, dá para ver que a maioria dos gestores não tem a menor ideia do que significa gestão. E acaba ficando preso em coisas muito simples, em coisas muito básicas. De ficar conversando, talvez, ali com seus liderados, de ficar apagando incêndios premium, vamos dizer assim. Porque tem um incêndio básico. O incêndio básico, quem apaga é o operador. Aí tem o incêndio premium, quem apaga o incêndio premium geralmente é o gestor. Dá pra ver que isso é uma realidade. E aí, qual que é o papel do gestor? O que o gestor efetivamente deveria fazer? Essa é a grande pergunta que eu pretendo conversar com vocês hoje e tentar buscar uma resposta. Acho que o primeiro ponto, a primeira coisa que a gente tem que ter ciência sobre o papel da gestão é que ele é um papel de melhorar o processo. Então, quando a gente vai para aquele livro Gestão de Alta Performance, do Andrew Groove, inclusive livro bom pra caralho, eu recomendo muito. Ele fala muito sobre a gestão ser um ato de alavancagem. E aí ele coloca os tipos de alavancagem que existe e tudo mais. Depois um dia eu posso entrar na parte técnica do livro, que é muito interessante. Mas vamos se ater ao significado e tentar pensar em como que isso pode ser prático para você aí do outro lado. Então vamos lá. Primeiro passo. Quando a gente vai para o mundo do negócio como um todo, e aí a gente tem um cara que ele é gestor de 6 pessoas. Ele apagar um incêndio localizado, então vamos supor, tem esse cliente aqui, esse cliente está dando problema, eu tenho um incêndio localizado nesse cliente específico, e aí o gestor vai lá apagar o incêndio premium, porque aquele cliente é importante e tudo. Beleza. Ele resolveu um problema para um cliente de um dos seus liderados. Qual foi a alavancagem real disso? Praticamente nula. Eu tenho a ação de um cara trabalhando ali nesse conceito e assim por diante. Beleza. Então, eu preciso de começar a entender que eu identificar os erros, identificar por que eles acontecem e trabalhar para que eles não aconteçam mais, isso é gestão. Eu identificar as ineficiências, entender por que elas acontecem, propor soluções, isso é gestão. Então, o gestor, ele literalmente tem que parar de ser operacional e ele tem que começar a pensar a operação, pensar processos, pensar o negócio como um todo. Acho que esse é o verdadeiro segredo da gestão. Fazer gestão também não é só ver número. Então, quando você tem aquele gestor de planilha, eu já vi muito isso. E adoro uma planilha, tenho visto muito sobre. Tipo, estruturar, entender melhor os números, ver eficiência, entre outras coisas. Mas o gestor, ele não pode ser só o cara da planilha. O cara que é o gestor diagnóstico, que ele fica ali buscando o númerozinho e vai pro time e fala, pô, tá faltando 4% aqui, tem que aumentar aqui em 3%. Tipo assim, beleza, você trouxe o ponto. Agora, por que esse ponto tá acontecendo? Porque tu é o gestor, você é o ponto de confiança do time. A empresa atribuiu a você liderar aquele time, entender como que ele performa e fazer ele performar mais. Então não é só sobre achar o número, é sobre você entender
por que aquele número é aquele número, e se isso for um problema, como melhorar esse número. Então, vou trazer um caso, basicamente, nítido no meu time, para você poder entender como que você pode aplicar isso no caso no seu. Eu vou analisando sempre as aderências, quanto tempo que as coisas demoram, os resultados práticos, e baseado nisso a gente vai propondo mudanças. Então, um exemplo, a gente entendeu ali que dentro dos projetos eles estavam demorando muito tempo para iniciar. E aí esse início demorado faz com que cada vez mais os projetos demorem para ser entregues. Isso diminui a capacidade da operação de se financiar. Porque quanto mais tempo demora para um projeto monetizar, para um projeto ser concluído, mais dinheiro eu gasto com aquele projeto em mente, com aquele projeto em slot, e menos capital está girando. Quanto mais rápido eu faço esse processo, maior a minha capacidade de monetização, maior a minha capacidade de geração. Então a gente tem aqui um problema que ele foi atestado, é um número na planilha. Quanto tempo está demorando para entregar os projetos? 50, 60 dias? Beleza, então aqui a gente tem um problema. Depois que foi identificado esse problema, a gente vai e volta no processo. Pô, o que está fazendo com que demore? O cliente demora muito tempo para responder os formulários. O cliente fica desmarcando as reuniões. Pô, e o que pode estar gerando isso? Na minha cabeça, a primeira resposta básica é: olha, o cliente tem uma baixa consciência do porquê que é importante ele responder isso aqui rápido. Logo, eu preciso aumentar esse nível de consciência. Logo, se eu iniciar o projeto já nos primeiros dias, que é quando esse cara tá animado, ele acabou de sair do comercial, ele tá muito animado com o projeto, e nesses primeiros dias eu já pego ele, elevo a consciência dele sobre por que é importante ele fazer as coisas rápido, isso melhora muito a capacidade de entrega do projeto. Então, qual foi o raciocínio completo? Olha, os projetos estão demorando muito tempo para ser entregues, porque o cliente está demorando para responder e está atrasando as reuniões. Isso acontece por uma falta de priorização do projeto dentro do tempo do cliente. Então, eu tenho que aumentar esse nível de prioridade que o cliente deveria ter sobre o projeto. E a melhor forma de eu fazer isso é pegar ele quando ele está mais engajado, porque o cara acabou de pagar, o nível de engajamento dele está muito alto, e eu vou transformar esse engajamento em consciência sobre o porquê que ele tem que manter o engajamento dele a partir daquele momento. Aí a gente propôs então uma solução. Vamos criar essa reunião, que vai ser uma reunião de onboarding rápida desse cliente, que não depende dele responder nada, porque geralmente a primeira reunião a gente atrela ela à resposta de um formulário, até pra gente não ir para essa reunião sem muita informação do cliente, já entendendo ele um pouco melhor. Mas eu estou abrindo mão disso. Eu vou criar uma reunião de consciência para que eu consiga elevar esse nível de consciência dele e ele consiga tratar o projeto com mais prioridade. Dos vários desafios que você, como gestor, na outra ponta vai ter, você precisa de começar a diagnosticar. Muitos gestores fazem isso, mas também entender o problema e, a partir desse problema, evoluir ele para uma proposta de solução e implementar. E geralmente a proposta de solução do ponto de vista de gestão vai ser um novo processo ou a melhoria de um processo atual. Bom, espero que tu tenha gostado desse raciocínio, desse racional, e que você consiga adequar ele para a sua operação.